Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Mari D'Agostinho, micropigmentadora com experiência de 12 anos aí de estrada. Criamos esse canal maravilhoso aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook para trazer muito conhecimento, muita experiência e muito conteúdo para vocês, de uma forma que a gente possa contribuir com o crescimento, com a elevação do nível profissional de vocês, ok? Então hoje eu trouxe um assunto que eu amo de paixão, falar, né, sobre pigmentos, sobre qualidade de pigmentos, sobre como isso transformou a minha carreira ao longo dos anos, trabalhar com um produto de qualidade, o quão vale a pena você investir no produto de qualidade. Eu trazia isso muito da maquiagem já pra mim e com a micropigmentação não foi diferente. Vale muito a pena, gente. Assim, eu posso garantir pra vocês que a diferença que eu tenho nos trabalhos que eu tinha, não só do início da carreira, mas assim, até em relação às experiências que a gente vai tendo ao longo dos anos, você trabalhar com um produto de qualidade, um produto que você confie, que não vai te trazer surpresas, né, ao longo aí do processo de cicatrização, ou mesmo ao longo do passar dos anos, do procedimento da cliente, da degradação desse pigmento, é respirar aliviado mesmo e saber que você está trabalhando com algo que vai te entregar o melhor resultado possível. E hoje eu posso falar para vocês assim, a gente sabe que tem uma gama de pigmentos assim incrível aí no mercado, de pigmentos bons mesmo, mas no mercado nacional, hoje eu basicamente assim, com as marcas que eu testei, eu sou suspeita em falar, mas a Prime para mim hoje é a marca que me completa, né? A marca que trouxe reuniu tudo aquilo que eu necessitava dentro de um pigmento. E assim, hoje eu posso falar com mais propriedade porque eu já estou utilizando a Prime há praticamente 2 anos. Então isso faz toda a diferença também. Não basta você começar a utilizar um pigmento, fazer um procedimento, ter um resultado bacana e achar que pronto, eu achei o pigmento da vida e tá tudo certo e os meus problemas estão resolvidos, né? A gente sabe que tem um tempo aí de estudo, um tempo que você tem que fazer o teu procedimento, esperar a cliente retornar para ver como foi a cicatrização, não só em uma cliente, mas em várias clientes, em vários fototipos, em várias peles. E além de esperar esse tempo da cicatrização, esperar o tempo da degradação. Ou seja, essa cliente volta daqui 6 meses, essa cliente volta daqui a 1 ano. Como esse pigmento se comportou na pele durante todo esse tempo. Então hoje, eu posso dizer pra vocês que de todos os pigmentos que eu experimentei até hoje, tá, gente? A gente nunca fala assim, não, pronto, já não tem mais o que eu testar e ok. Não, eu tô falando das coisas que eu testei até hoje. Então pra mim, né, Mari, hoje o pigmento que mais reúne e que mais me deu resultados satisfatórios e positivos no meu trabalho foram os pigmentos da Prime, tá? Eu ouço falar muito bem dos pigmentos da Gama Pigments, tenho ouvido falar muito bem também dos pigmentos da Nuance, porém eu não testei esses pigmentos ainda, né? Então eu não posso falar. E eu sou muito daquela premissa assim, time que se ganha não se mexe. Então se eu tô tendo bons resultados com a Prime, eu posso falar deles com toda a propriedade para vocês e de como eles elevaram o meu trabalho desde que eu comecei a utilizar. Bom, nós enquanto micropigmentadores, o que a gente busca? Você aí, micropigmentador, o que você busca de resultado? Quando você procura um pigmento, o que vem na tua cabeça, assim, no resultado perfeito? Um resultado que me dê uma excelente fixação, né? Um pigmento que me dê uma excelente fixação, que me dê um excelente fundo de cor, ou seja, que essa cor seja fiel, que ela não tenha muita alteração quando cicatriza, que eu consiga ter uma implantação rápida e realmente eficaz, que esse pigmento não dê expansão, né, se tratando de fios, que esse pigmento não tenha degradação de cor ao passar do tempo, né, ou que essa degradação seja extremamente natural, né, uma degradação aceitável, que não simplesmente se transforme de cor, que ela se adapte mais fácil a todos os tipos de pele. Gente, isso é um pigmento perfeito, é o que a gente busca sempre, né? Uma fixação, uma ótima cicatrização, uma implantação, enfim, foi isso que eu sempre busquei ao longo de toda a minha carreira.
Durante muito tempo eu experimentei várias marcas, né? Eu já contei pra vocês aqui, então às vezes acaba se tornando um pouco repetitivo, mas como tem gente que não assistiu os outros vídeos, eu dou uma passadinha rápida para vocês entenderem essa minha saga em relação aos pigmentos. Quando eu fiz o meu primeiro curso de micropigmentação há 12 anos atrás, eu só aprendi a trabalhar com uma marca, né? Era uma marca inorgânica, uma marca americana chamada Image da Meixha, né? Era uma linha da Meixha chamada Image. E eu me apaixonei por essa marca, eu achava fantástico, as cores eram bem amendoadas, assim, sabe? As cores bem equilibradas, uma textura ótima de se trabalhar. Eu só trabalhava com sobrancelha compacta na época, a gente nem fazia shadow, fio, era só fio com termógrafo e eram fios muito feios, então eu nem fazia naquela época. E eu aprendi a trabalhar com essa marca, eu não sabia trabalhar com outra marca. Então assim, eu fiquei desesperada quando essa marca foi proibida de entrar no mercado. Falei, meu Deus, eu faço o que da minha vida agora? Ali começou a minha saga, até porque o mercado brasileiro começou a exigir que a gente só trabalhasse com pigmentos com registro na Anvisa, mas na Anvisa brasileira. Os pigmentos que vinham de fora, né, os que tem até hoje, eles têm sim registro na Anvisa, mas no país de origem, não na Anvisa aqui do Brasil. E isso é uma pedra no sapato da gente, né, quem é micropigmentador sabe. E até que as marcas brasileiras, que as indústrias brasileiras, né, a indústria brasileira começasse a se coçar e realmente trazer coisas de qualidade pra gente e começasse a evoluir a matéria-prima, nossa, foi um tempo, gente. Foi assim, eu falo que vocês pegaram agora o filé mignon da micropigmentação. Os produtos que tem hoje no mercado são fantásticos, nem se compara com aquilo que a gente trabalhava lá antigamente. Mas eu comecei a buscar, né? Eu ia trocando experiências, assim, poucas profissionais, porque a gente não tinha essa quantidade de profissional e essa quantidade de informação que a gente tem hoje. Então, assim, era meio que uma caça ao tesouro mesmo, sabe? E eu fui procurando e fui testando umas marcas bem caseiras aqui de Curitiba, testei, tive resultados péssimos, que eu gostaria de esquecer, né? Então, assim, quem nunca? Eu tive sim, com certeza. Então, penei muito. E fui testando, né? Só que eu tinha muito aquela questão do inorgânico, que eu amo inorgânico, tá? Eu sou uma grande defensora do inorgânico, que já fique claro aqui. E a gente vai falar disso ao longo dos vídeos, sobre essa diferença, né, dos orgânicos para os inorgânicos. Mas a indústria brasileira começou a focar muito nos orgânicos só, né? Então assim, veio a Electric Ink, veio a Ironworks, né? Que são basicamente as duas empresas que fabricam pigmentos hoje aqui no país. Vêm os profissionais, vêm os grandes artistas, mas eles fazem o quê? Porque pra gente conseguir esse registro da Anvisa é uma burocracia tremenda, né? É uma coisa assim que praticamente impossível, é um absurdo. Muito difícil mesmo. Então os grandes artistas, eles se aliam a alguma marca, né, alguma fábrica, desculpa, e fazem desenvolvem todo o seu projeto, desenvolvem toda a química da sua tinta e se aliam a alguma marca que já tem um nome, que já tem um know-how. Então essa indústria vai fabricar o seu pigmento e vai colocar o seu nome lá com a sua tinta, da maneira que você desenvolveu. Então alguns artistas foram fazendo isso. E aí eu fui testando, né? Então já testei algumas marcas aqui do Brasil. Trabalhei com Ironworks durante algum tempo, né? Eu acho um pigmento ótimo, acho um pigmento de excelente qualidade, os pigmentos da Iron. São pigmentos mistos, né? Eles são pigmentos mais orgânicos, mas eles têm um pouquinho de inorgânico junto. Então é um pigmento que eu me adaptei muito bem enquanto eu trabalhava. Porém, eu só trabalhava ainda com a técnica compacta, eu não cheguei a fazer fios com os pigmentos da Iron. Tô fazendo aqui um leve comparativo para vocês, tá? Mas eu tenho sim alunas que trabalham com pigmento da Iron, conheço outros grandes profissionais que trabalharam com pigmento da Iron, que trabalham até hoje e têm bons resultados, tá? Eu vou falar para vocês da qualidade dos pigmentos da Prime, justamente por essa questão de custo-benefício, que a gente já vai chegar lá, tá? Então são pigmentos bons, tá? Não são pigmentos de uma primeiríssima linha, mas são pigmentos bons, que se você está iniciando, com certeza você pode iniciar pelos pigmentos da Iron. Depois eu passei para os pigmentos da RB Colors. Quando eu estava lá no comecinho da RB Colors, ainda não era a RB que a gente conhece hoje,
tive alguns percalços porque era um pigmento que acinzentava mais, não tinha uma excelente fixação, então parei de usar, tá gente? Só tô falando de um primeiro RB que acho que vocês nem sei se tem gente aqui que vai lembrar. E aí então eu descobri os pigmentos da Color Source, que são pigmentos importados, tá? São pigmentos que são fabricados no Havaí, pigmentos inorgânicos. E eu achei pigmentos ótimos, porque era muito parecido com os da Meixa que eu utilizava. Foi quando eu comecei a fazer microblading, né? Eu fiz alguns com os pigmentos da RB, acabei não me adaptando muito pelo fundo de cor e pela fixação, que pra mim deixava um pouco a desejar. Então eu passei a utilizar os pigmentos da Color Source. E sim, foram os pigmentos que me trouxeram excelentes resultados por muito tempo. Utilizei os pigmentos da Color Source. Eram pigmentos mais caros, mas eu sempre busquei, sabe? Eu sempre fui essa questão de oferecer melhor qualidade, ter um custo-benefício, ter sempre um padrão de qualidade. Eu sempre busquei muito isso. E os pigmentos da Color Source me serviram por um bom tempo. Eu acredito que mais de 3 anos eu utilizei eles. Tinha sim essa questão da degradação de cor dos pigmentos mais escuros, que acabava, né, ficando mais avermelhado, porque a gente sabe que quando a gente deposita um pigmento na pele, embora você misture ele ali no batoque, quando você coloca na pele, o pigmento não vai misturadinho ali. Cada tom, cada pigmento se acomoda de uma forma diferente e fala, bom, agora eu tô aqui. E aí tem a hierarquia dos pigmentos que a gente sabe que com a degradação na escala vai saindo um de cada vez, então o preto é o que sai primeiro, né, dentro de uma composição de castanhos, o preto é o que vai sair primeiro e o que fica em maior escala ali é o vermelho, por isso que ele demora para sair e acaba ficando, então todo mundo tinha aquele preconceito, porque o pigmento inorgânico ele acaba ficando avermelhado com o passar do tempo. E sim, eu tive isso também com as minhas clientes de pelos escuros, mas isso nunca foi um problema pra mim, vou ser bem sincera pra vocês. Eu conseguia super neutralizar depois, corrigir, refazer, quando a cliente vinha desesperada, ai Mari, minha sobrancelha já tá ficando cor-de-rosa, já tá ficando vermelha, o que foi que aconteceu? Não aconteceu nada, simplesmente tá precisando de manutenção, né? Tá precisando refazer essa micropigmentação. Então eu nunca encarei isso como um bicho de 7 cabeças, sabe gente? Como as pessoas ficam, ai meu Deus, a sobrancelha ficou avermelhada. Pra mim, muito pior corrigir uma sobrancelha chumbada, muito carregada de cor escura, do que uma sobrancelha que tem um fundo avermelhado, de uma degradação, tá? Então assim, isso é uma visão minha, e é o que eu vivo no meu dia a dia, e é com que eu trabalho, os resultados que eu tenho, tá? Pode ser que outro profissional, gente, tenha uma outra visão, e o que eu falo aqui não é uma verdade absoluta. O que eu trago aqui pra vocês são experiências que eu vivencio, e dos resultados que eu tenho na prática há muito tempo, tá? Então assim, pra mim nunca foi problema, e ok. Depois veio essa nova forma da RB, né? Ele foi reformulado, a Electric Ink começou a fabricar, né? Que basicamente a gente tem só as 2 empresas que fabricam, a Electric ou a Iron aqui no Brasil, para os artistas. E eu voltei a usar a RB. E realmente eu tive resultados muito bons naquela época, eu tinha uma fixação ótima. Não tive dificuldade também, as pessoas, porque eu estava acostumada a trabalhar com o pigmento bem glicerinado da Color Source, né? O pigmento mais orgânico, ele é mais glicerinado, ele é mais grossinho, ele tem uma dificuldade um pouquinho maior de implantação, entre aspas, porque eu super me adapto a trabalhar com qualquer um. E quando veio, é um pigmento super líquido, tanto que tem o pH dense, né, para você dar uma densidade maior para tinta. Eu nunca utilizei porque eu sempre vi que perdia a carga de pigmento, a carga pigmentar dele acabava baixando sim, porque você está misturando alguma coisa, ou seja, você está dispersando esse pigmento. Então eu sentia que prejudicava na potência de cor. Então eu sempre utilizei ele puro, mesmo ele bem líquido. Comecinho ali, às vezes a gente, né, pena um pouquinho, porque ele é muito líquido, até para agarrar na lâmina, então você tem que ter um jeitinho diferente de trabalhar, mas isso nunca também foi um problema para mim. Eu consegui bons resultados com RB, excelente fixação, fiozinho fino, tudo certo, uma implantação ótima. Porém, com o passar do tempo, a degradação da cor, por ser um pigmento 100% orgânico, não estava me agradando mais. Né? Ela estava ficando com aquele fundo acinzentado, que é uma característica dos pigmentos orgânicos, gente. Então, assim, não tem como você fugir disso. Se você trabalha com uma linha 100% orgânica,
fatalmente, pela composição do que é feito esse pigmento, ele vai ter essa degradação mais para acinzentado mesmo, tá? Isso é normal. Mas começou a ficar muito recorrente para mim e algumas sobrancelhas mais loirinhas com tom mais violatizado, enfim, eu não estava satisfeita com os resultados, né? E quis realmente pesquisar uma nova marca. A Nuance estava entrando no mercado juntamente com a Prime, eles meio que entraram basicamente na mesma época. Trocando experiência com outros colegas, eu tive um amigo que também estava tendo os mesmas queixas em relação a RB, e falou: olha, Mari, eu tenho pesquisado os pigmentos da Prime, estou utilizando há mais de um ano o pigmento e tenho tido excelentes resultados. Falei: opa, já me acendeu uma luzinha. Falei: vou testar, né? É um pigmento que eu sei que é de primeiríssima linha, é um pigmento que foi desenvolvido durante anos pelo professor Léo Calheiros e pelo professor Sidney Duarte. Então, assim, são mestres em colorimetria e pigmentologia, né? E a gente sabe que eles desenvolveriam algo muito bom, né? Assim como os pigmentos da Nuance também, que são desenvolvidos pela Eliana Gereta. Porém, os da Nuance são fabricados pela Electric e os da Prime são fabricados pela Airo. E assim eu fiz. Eu comprei algumas cores coringa, né? Que na verdade são praticamente as mesmas cores que eu utilizo até hoje, são as que eu vou mostrar pra vocês. E aí eu comecei a utilizar. E ele falou, né, ele falava maravilhas pra mim: Mari, a fixação é ótima, não tenho mais problemas de sobrancelhas acinzentadas, porque eu tenho pavor de sobrancelhas muito acinzentadas, e fixação ótima, enfim. Como eu trabalho muito com correção, né, quem trabalha com correção já sabe que o tecido ele fica mais danificado, fica uma pele mais sensibilizada. Para isso a gente tem que ter um pigmento muito porreta, gente. Tem que ter assim um pigmento com uma carga pigmentar muito alta, né? Onde você com mínimo de agressão já tenha uma excelente fixação e que esse pigmento se comporte muito bem na pele. Então era isso que eu estava buscando, algo realmente que fizesse a diferença. E um grande diferencial da Prime que eu vi na época, na explicação deles, é essa textura aveludada que ele tem. Ele tem um composto que quando a gente coloca na pele da cliente é como se fosse um carinho na pele da cliente. Seja ela na fio a fio, seja ela no shadow. O deslizar da agulha por esse composto que tem no pigmento, eu não vou me recordar agora o nome, mas é como se realmente fosse uma hidratação que você já vai fazendo na pele da cliente e já vai implantando. Falei: gente, isso pra mim é perfeito, né? Porque pra quem trabalha com correção sabe que o tecido fica mais comprometido. E eu comecei a testar os pigmentos, né? Como eu falei pra vocês, já vai pra 2 anos que eu tô utilizando os pigmentos da Prime e, gente, os meus resultados melhoraram muito, muito, muito mesmo. Outros vídeos eu já falei pra vocês que pra gente ter um bom resultado é um combo, né? São uma série de coisas. Entre essas coisas, claro, a técnica que a gente utiliza é fundamental. Implantação fundamental. Um bom indutor ou uma boa agulha, um bom equipamento é primordial. Mas você ter um pigmento que te entregue aquilo que ele promete, gente, não tem preço. Então, assim, qualidade pra mim, tem uma micropigmentadora que disse uma frase uma vez e que eu fiquei com ela na minha cabeça e eu sempre repito, porque eu concordo muito com o que ela disse naquela época: ciência não se faz na miséria. Então, assim, se você quer ter um bom resultado, gente, tem coisas que eu vou falar pra vocês, que você pagar um valor a mais, né? Eu nunca gosto de falar que nada é caro. Não existe caro, existem coisas que não estão para o nosso orçamento naquele momento. Mas tem coisas que, tendo um valor elevado, não vai fazer diferença, né? Muitas vezes. Mas tem coisas que faz toda a diferença. E falando em produto, eu posso dizer para vocês que um pigmento de qualidade faz toda a diferença, gente. É assim, gritante, na verdade. Então, quantas vezes uma pessoa me pergunta: olha, uma amiga fez um procedimento, não fixou, uma semana saiu tudo, o que foi que aconteceu? Aí vem aquele baita ponto de interrogação. Não tem como saber. Eu não sei que técnica foi utilizada, eu não sei de que forma essa micro foi feita, mas principalmente eu não sei que pigmento foi utilizado. Eu não sei que tinta foi colocada, entende? Então, assim, falar de tinta pra mim hoje, depois que eu ralei muito, suei muito, tem um valor assim muito, muito grande, sabe?
Então, falar das tintas da Prime, gente, eu não sou patrocinada da Prime, tá? Preciso falar isso pra vocês. Eu não sou patrocinada de marca nenhuma. Tudo que eu venho falar aqui pra vocês em relação a produtos é realmente o que eu utilizo e o que faz diferença. E o que eu quero passar pra vocês. O que realmente vai fazer a diferença no trabalho de vocês. Como qualidade de entrega final vai fazer diferença mesmo, tá? Então assim, quando eu comecei a utilizar os pigmentos da Prime, esse meu amigo que me deu as dicas e tudo mais, ele falou assim, olha Mari, compre as cores coringa que você vai precisar, para você não precisar ter todas as cores, e isso eu levo para as minhas alunas desde sempre. Nunca a gente precisa, gente, comprar todas as cores. Você sabendo trabalhar, sabendo fazer as misturas, você tendo os tons principais, com aqueles tons você vai conseguir fazer todo tipo de sobrancelha e todas as cores de sobrancelha, tá? Eu já vi outras professoras na internet falando isso também e eu super apoio, sou dessa linha também. Acho que a gente não precisa ter todo tipo de cor, não. Você sabendo trabalhar, isso te traz liberdade. Então, o que que eu adquiri na época, tá? Até vou tirar aqui o que eu não utilizei. Acho que foram essas aqui, na verdade, só essa aqui que eu uso hoje muito por conta de correção. E o diluente eu até comprei na época, mas eu vou confessar pra vocês que eu quase não utilizo. Mas vocês que estão iniciando, se quiserem comprar, vale bastante a pena, tá? Então hoje eu comprei, na época eu comprei, e é o que eu utilizo até hoje, o 2N, tá? Eu vou degradar aqui pra vocês depois, vocês vão ver bem certinho essas cores. 2N, que é um castanho ultra escuro. Por que 2N, gente? 2 neutro, tá? Eles trouxeram muito essa questão dos números junto para que a gente possa fazer uma associação com colorimetria. Até de cabelo mesmo, né? Que tem fundo 1, acinzentado, 62, o fundo mais alaranjado, enfim. Eles trouxeram isso também para a questão das cores de pigmento. Então 2N. 2N significa o quê? Que é o número 2, que é um número, né, para cor de cabelo, a gente sabe que é o preto mesmo, né? Então seria o 2N, que é o 2 neutro, diamante negro, né? Então assim, o diamante negro ele é um castanho super escuro, neutro. E eu acho isso fantástico, porque eu não tinha visto ainda em muitas marcas de pigmento essa questão da cor ser neutra. Geralmente ou é a cor quente ou é a cor fria. E você poder trabalhar com uma cor neutra, ou seja, uma cor que não vai ter uma degradação, pigmento equilibrado, é fundamental. Por que que eu também me encantei com os pigmentos da Prime? Porque eles têm esse castanho mais natural dos pigmentos inorgânicos, ou seja, eles não acinzentam, e ele tem a fixação dos pigmentos orgânicos. Ou seja, ele implanta com mais facilidade. Então assim, eles uniram, sabe? É uma mistura, ele é um pigmento misto, tá gente? Ele não é nem 100% orgânico, nem 100% inorgânico. Eles trouxeram essa mistura. Eu não sei exatamente pra vocês, em breve eu vou trazer um vídeo falando exatamente qual a proporção disso, tá? Que a gente está estudando a respeito disso. De orgânico e inorgânico que eles contêm, mas eu sei que eles são mistos, então acho que é por isso que eu me apaixonei tanto pelos pigmentos da Prime, porque eu achei eles perfeitos nesse sentido. Então o 2N, 2 neutro, aí eles têm o 3.26, que é o granada, que é um pigmento castanho médio de fundo quente, né? Então assim, eu vou explicar tudo pra vocês como que eu faço pra usar, em quais momentos eu utilizo, qual o fototipo que eu utilizo cada um deles. A gente sabe que pigmento para fio, geralmente a gente gosta de utilizar um fundo mais quente, para que esse pigmento não acinzente, né? Então eu vou explicar pra vocês as misturinhas que eu faço depois. Partindo dessa sequência, a gente vem pro 4N, que também seria na descrição deles um castanho médio, mas ele é neutro, né? O 3.26, ele é um castanho médio, eu brinco que é um castanho médio com um pezinho no castanho escuro. Só que ele é um fundo quente. O 4N não, ele é um castanho médio de fundo neutro, tá? Mas é um castanho médio com um pezinho no castanho claro. Então eu utilizo ele muito para loiras, gente, eu utilizo mesmo. Comprei uma época o 6N, que é um loiro bem clarinho.
praticamente não utilizei. Substituí ele, já vou contar pra vocês por qual que eu substituí. Depois a gente tem o modificador quente, que é o citrino, que ele é um laranjinha mesmo, é um castanho, mas assim, basicamente mais laranja mesmo. Pra gente utilizar como modificador quente, ou pra colocar uma gotinha pra amornar, né, como algumas micropigmentadoras falam, ou aquecer os pigmentos mais neutros, tá? Ou para neutralizar sobrancelhas, para corrigir sobrancelhas. Depois eu trouxe agora, gente, que eu tenho utilizado muito, estou apaixonada nele, que é o âmbar, tá? Ele é um pigmento castanho ultra claro, por isso que eu não uso mais o 6N, que era neutro, com um fundo amarelado. Então, assim, ele é um pigmento que me possibilita trabalhar com correção de uma forma, assim, incrível. Adoro, adoro, adoro. Eu vou degradar eles pra vocês aqui, pra vocês conhecerem. E aí a gente tem o 000, que é o diluente. Como que eu vou usar e pra que eu uso esse diluente? Muitas marcas têm, né, o diluente, porque quando uma tinta, que ela tem uma carga pigmentar muito alta, às vezes as pessoas ficam com um pouco de medo, um pouco de receio de trabalhar, de pesar muito a mão, de fixar demais. Eu não acredito que possa acontecer isso com os pigmentos da Prime de sobrancelhas, se você souber trabalhar na camada correta. Eu acho que isso é a favor nosso, na verdade eu não vejo nada contra. Mas se você fica um pouco insegura de colocar ele puro, principalmente numa técnica de shadow, deixar ele mais fluido, né? Porque ele é um pigmento um pouquinho mais glicerinado, ele não chega a ser tão glicerinado quanto o Color Source, nem tão líquido quanto o RB. Ele fica bem no meio termo. Então, para você usar o diluente, de repente, uma ótima saída, tá? Fica excelente, ele fica mais fluidinho, a implantação fica melhor e você consegue trabalhar com mais facilidade, tá? Eu praticamente uso ele puro mesmo, mas é porque eu aprendi a trabalhar com ele, mas tem o diluente já para trazer essa facilidade. E também para os pigmentos de lábios que eles têm, também o diluente de repente vai muito bem, obrigado, para você fazer uma técnica mais aquarelada, mais de revitalização. Tá? Então agora eu vou fazer a abertura deles aqui no papel e depois eu vou explicar um pouquinho as misturas que eu faço para cada tipo de fototipo, ok? Bom, gente, então vou mostrar para vocês a degradação das cores, tá? Para vocês conhecerem. Então esse aqui, ó, ele é o diamante negro, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu faço sempre que eu vou utilizar o pigmento. Eu pego um pouquinho de algodão, eu nunca agito ele com a tampinha pra gente não fazer aquela borradeira e perder um pouco de pigmento também. Então pego um pouquinho de algodão, coloco aqui na tampinha, no biquinho, e aí eu vou agitar. Para que os diluentes, os molhantes, todo mundo se misture, ok? Gotinha aqui. Então esse é o 2N, tá? O diamante negro. Uma gotinha pequenininha. Aí eu vou abrir aqui pra vocês. Ó, percebam que ele é um castanho bem intenso. De fundo neutro. Seca bem rapidinho. Então esse é o 2N, já coloquei certinho ali pra vocês. Depois a gente tem o castanho médio. Esse é novinho, gente, ó, vou abrir agora. Tá lacradinho, que o meu tinha acabado. Então já aproveitei pra trazer aqui pra vocês. Então esse é o granada. Ó, percebam que ele tem um fundo bem quente, bem avermelhado. A gente vê bastante vermelho nele, ó. Gente, eles têm uma carga pigmentar altíssima, esses pigmentos. São maravilhosos. Aí a gente vai pro 4N, também tá novinho. Que é o Pirita. Eles denominam ele um castanho médio, mas ele é um castanho médio, meio claro, eu falo. Que eu uso bastante em loiras. Vocês vão perceber que ele tem uma corzinha já mais, ó, tá vendo? Então, pra mim ele é um castanho médio, castanho claro, na verdade.
Então ele é bem neutro, ele fica um tom acamurçado maravilhoso pra loira, gente. Esse tom fica perfeito. Depois a gente tem o modificador quente, que é o Citrino. Ele é um laranja avermelhado bem forte. É bem telha mesmo a cor dele. E aí, eu tenho também esse castanho ultra claro com fundo amarelado, que eu falei pra vocês, que eu utilizo muito, ou pra clarear um pouquinho o Piritas, caso haja necessidade, se eu pego uma loirinha muito clara, ou pra trabalhar com correção, né? Quando eu pego uma sobrancelha com baixa saturação de cor, que eu precise neutralizar e clarear ao mesmo tempo, eu vou mostrar depois pra vocês no próximo vídeo qual a misturinha que eu faço, tá? Então esse aqui é o âmbar, ó. É aquele castanho ultra claro que eu falei pra vocês, com fundinho amarelado. Ó. E o diluente é diluente, né, gente? Ele é como se fosse uma aguinha destilada mesmo, tá? É esse daqui, ok? Então essa é a tabela de cores da Prime que eu utilizo. Eles têm sim pigmentos frios com fundo frio para de repente um pelo grisalho que você queira. Eles têm outra gama de cor, mas gente, sinceramente, eu não utilizo, tá? Eu só trabalho ou com pigmento neutro ou no máximo com esse pigmento aqui de fundo quente, porque quando eu preciso, se você não quiser utilizar o granada, que eu uso ele muito, mas se você nem quiser utilizar, se você tiver o 2N, o 4N, Citrino e o âmbar, você tá no céu, meu amor. Você pode fazer qualquer sobrancelha que chegar na sua mão. Então, gente, mostrei pra vocês a degradação, né, a abertura de cada cor no papel, pra cada fototipo, para cada tom de pele ali, como que a gente trabalha, como que ela se comporta na pele. No próximo vídeo, vou fazer algo bem especial, vou fazer umas misturinhas aqui pra vocês, de como que eu trabalho no meu dia a dia, né? Se uma cliente chega com um pelo mais escurinho, um pelo mais médio, um pelo mais fininho, mais grossinho, ou quando é correção, quais cores da Prime eu utilizo para fazer cada tipo de cliente e como que a gente procede tanto na técnica de fios quanto na técnica de shadow. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Vem comigo!